Bom dia, pessoal. Como estão? Estamos aqui, sexta-feira, mais uma leitura comentada, né, no canal Conexões e Crenças. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, canal onde falamos sobre espiritualidade, sobre cristianismo, sobre espiritismo, sobre física quântica, enfim, temas aí relacionados à espiritualidade, à metafísica, né? Trazendo, buscando conhecimento, na verdade, né? Fazendo estudo de algumas obras. A gente está começando esse canal é novo, né? Tem 3 ou 4 meses. Ele está começando com essa proposta de leitura comentada da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia traduzida do aramaico, e o Livro dos Espíritos. Então, a gente está iniciando o trabalho aqui no canal com essas duas leituras. Então, a gente tem esse canal aqui na Twitch, onde a gente faz a transmissão ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, sendo que segunda e quarta a gente lê a Bíblia Peshitta e nas sextas-feiras o Livro dos Espíritos. Depois a gente sube esse vídeo legendado no YouTube, no nosso canal aqui no YouTube, Conexões.crença. Então siga no, se você não está aqui no YouTube agora, né? Vou citar também, siga no nosso canal, clique no joinha aí, porque ajuda a gente no engajamento, compartilha, comente, clique no sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos, né? E também nos siga no Instagram, Conexões.crenças, que é o nosso canal de cortes. A gente faz cortes desses vídeos e faz algumas outras postagens. Além disso, a gente tem a leitura de um salmo todas as manhãs. A gente vem fazendo isso já uma semana, um pouquinho mais. Então, todas as manhãs, logo cedo a gente posta lá a leitura de um salmo e outros vídeos também que são relacionados aí ao tema da espiritualidade. Então, se você gosta do assunto, contribua, né? Compartilha, comente, dê suas sugestões, que serão sempre muito bem-vindas aí para que a gente possa fazer esse canal cada vez maior, atingindo cada vez mais pessoas e trazendo autoconhecimento para as pessoas, né? A gente tem também já publicado no nosso canal no Instagram um e-book ilustrado do livro de Gênesis da Bíblia. Agora a gente vai lançar agora, final da semana, comecinho da semana, nós vamos lançar o próximo livro e-book ilustrado da Bíblia Peshitta, que é o livro de Êxodo. Então, a gente um resumo basicamente para ajudar as pessoas a lembrarem ou terem guardado quando tiver alguma dúvida, o que se fala lá no Êxodo, o que se fala na Gênesis. Esse breve resumo é mais fácil da gente recordar. Então tá lá, é só clicar no link, que tem um link na bio, no canal Conexões e Crenças do Instagram, e você vai conseguir baixar esse e-book comentado para você. Tá totalmente gratuito, por enquanto. Então aproveite, porque logo mais talvez a gente consiga fazer alguma coisa um pouco maior, né? E aí haverá um certo investimento a ser feito. Então aproveite enquanto é gratuito, tá bom? Outra coisa importante, quero falar sobre a Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto, quem é a empresa responsável pelo nosso digital. Então, eles que fazem todo o conteúdo, ajudam a gente na roteirização, fazem os cortes, criaram o nosso site, nossa landing page, administram nosso blog. Então, toda a parte técnica aí por detrás das câmeras, né, quem fica atrás de mim aqui, é a Clima Digital. Então, sigam lá a Clima Digital no Instagram, que é @climadigital, e o site deles, que é climadigital.com.br. Se você está precisando de um parceiro aí para um projeto digital, entre em contato com eles, que eles são realmente ponta firme e entregam um serviço de excelência, ok? @climadigital no Instagram. Isto posto, vamos lá fazer a nossa leitura, né? Começar a nossa leitura da sexta-feira. Você sabe que a leitura da sexta-feira é do Livro dos Espíritos. Aí eu sempre gosto de falar: Marcelo, você fala que o canal não tem cunho religioso, mas por que você lê o Livro dos Espíritos? Primeiro, existe muito preconceito com relação ao espiritismo, né? Por falta de conhecimento, né?
Então, o Espiritismo ele não é uma religião, apesar de que se tornou um lugar comum de que ele é uma religião, na verdade ele não é. É uma doutrina que foi traduzida, codificada por Allan Kardec. E essa codificação ela foi escrita através de métodos científicos, né? Então, o Espiritismo ele caminha nesses pilares aí, né? Da ciência, da filosofia e da fé. Então, eu gosto de trazer porque muita gente que julga o Espiritismo não conhece de fato, né? Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da Doutrina Espírita, a gente consegue desmistificar muitas desses preconceitos, né? É por isso, né? E também para provar, né, que o Espiritismo é cristão, né? O Espiritismo se baseia nos ensinamentos de Jesus. Então, por isso que eu leio a Bíblia e o Livro dos Espíritos, né? Porque a Bíblia é o livro principal, o livro mãe aí do cristianismo. Mas, no entanto, a gente precisa ler a Bíblia com, com a visão dos dias de hoje, né? Saber que ela foi escrita há mais de 2000 anos, né? Houve muita manipulação até da Bíblia em função de interesses, né? Não estou dizendo que o que ela está lá não é verdade, não é isso, mas a gente precisa interpretá-la do ponto de vista histórico atual, né? Então, por isso que eu trago assim essa leitura tanto da Bíblia quanto do Livro dos Espíritos para mostrar que no final eles levam para o mesmo caminho, né? Que são os ensinamentos de Jesus. Certo? Então, falei pra caramba já no começo, né? Vamos começar a nossa leitura lá do Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo 3 do livro 2, né? Como eu falei, são 4 livros, né? A gente está no livro 2. Livro primeiro, segundo, terceiro. A gente está no segundo. Então vamos lá. Chega de enrolação, Marcelo. Vamos embora. Então a gente está, novamente, né? Como eu falei, é livro 2, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então esse é o tema desse capítulo. Subtítulo aqui, a alma depois da morte. A gente já sabe que a alma é o espírito encarnado. A alma depois da morte. Pergunta número 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. 150. A alma depois da morte conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Aí tem uma outra pergunta dentro dessa mesma. Né? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Lembra que a gente falou semana passada, né? Então a alma ela usa o perispírito, que é uma matéria mais sutil, que tem a aparência da carne, da encarnação. E é obviamente que esse perispírito ele se adequa ao ambiente do planeta em que ele está vivendo. Mais uma pergunta. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, assim, é tudo uma questão de desapego, né? Quanto mais evoluído aquela alma, menos ela se apega ao que ela deixou aqui. Pergunta 151. Que pensar da opinião
que após a morte, após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tem sempre a tua individualidade. Então, ele está dizendo aqui, através de perguntas, né, que a gente volta ao todo, mas mesmo assim você não perde a sua individualidade. 152. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Resposta: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosse cegos, veríeis; se não fosse surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Ou seja, as próprias comunicações aqui, né, que se deram para a compilação da codificação, são a prova da individualidade da alma, né? Os espíritos que trouxeram as informações e que trazem informações até hoje não são indivíduos? Têm a sua individualidade? Então, essa é a prova. Se a gente não fosse cego e nem surdo, né, com a espiritualidade nós veríamos e ouviríamos. Aí tem o comentário do Kardec. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao mundo universal estão errados se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ele aí perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência mesmo das individualidades. Se não houvesse após a morte, senão isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e desta maneira todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser contestados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente, de certo modo material. Então, as comunicações mediúnicas, né, elas provam aquilo que a gente entendia pela fé. Então, isso é, para mim, né, do meu ponto de vista, conforme o conhecimento da ciência, o conhecimento da humanidade vai evoluindo, ele vai provando aquilo que nós acreditamos como fé. Por isso que eu gosto de falar que a fé cega, ela de fato não existe, né? Porque você transforma a fé cega em confiança, em conhecimento, em certeza, né? Então, é por isso que eu, particularmente, não gosto de dogmas, né? Não gosto é porque é porque Deus quis. Não. Tudo que tem na existência, tudo que tem na criação, tem uma explicação. Se a gente não conhece aquela explicação, é porque nós não temos a capacidade de conhecer ainda. Mas existe uma explicação, né? Então, por isso eu gosto de falar também que a única pessoa que fez milagre na vida foi Jesus. E mesmo assim, nós nomeamos como milagres porque nós não entendemos como que ele fez aquilo. Mas, de fato, não são milagres. Todos podemos fazer. Ele sempre falou isso. Eu não vim quebrar a lei, eu não vim romper a lei. Vós podeis fazer isso tudo que faço e ainda mais. Então, tudo que ele fez faz parte da lei, né? A gente chama de milagre porque a gente não sabe tudo que ele fez, né? É que nem mágica, né?
Quando você não conhece o truque do mágico, você acha que ele está fazendo uma mágica. Quando você descobre, você fala, putz, isso não é uma mágica. Isso é possível ser feito. Né? Mal comparando, obviamente, né? Mas a lógica é a mesma. Beleza, gente? Vamos lá, em frente. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Outra pergunta. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, você pode chamar do que você quiser, desde que você entenda, né? Então, o que a pergunta está dizendo aqui o que ele diz que vida eterna é porque ele não volta mais a encarnar. Então, acho que seria isso, entendeu? Mas a vida ela é eterna, independente de quantas encarnações você tá, né? Depois que você atinge ali o estágio de espírito puro, você vai ter uma felicidade eterna. Mas a vida já vem, ela já era eterna. Vamos lá. Agora ali entra uma parte chamada separação da alma e do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Nesta a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Aí tem um comentário do Kardec. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Interessante isso, né? Porque o desligamento acaba sendo muito mais um alívio do que uma dor, né? Mas é claro que isso depende também do tanto de apego que aquele espírito dá na matéria, né? Ele pode ter sensações desse desligamento se ele está realmente muito apegado. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que o retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta. Não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então é um processo contínuo, assim, né? Não é uma ruptura, é um desenlace mesmo, né? Então vamos pensar um laço de fita, assim. Não é uma tesoura que vai lá e pá, corta. Não, o laço vai se desfazendo, efetivamente. Mais ou menos isso que ele diz aqui. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas, meses, e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral
a elevação dos pensamentos opera um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre alma e corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional, em particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Então, é um tema complicado de falar, né? Porque as pessoas normalmente têm medo da morte, enfim. Mas o que ele diz aqui é que quanto mais apegado à matéria, aquele espírito for, mais tempo ele vai levar para se desprender do corpo. Não que o corpo tenha vida ainda, o corpo já não existe mais vida, mas ele fica lá preso. Tanto é que em situações extremas ele pode sentir a dor da decomposição. Então, já li outros livros, né, que mostram isso, que explicam isso. Né? Por isso que é tão importante a gente ter uma elevação, ter um pensamento de desprendimento, de desapego, para que a gente passe por isso de uma forma mais suave. Outro ponto interessante é que muitas vezes a gente tem casos, né, de pessoas que ficam doentes durante muito tempo e ficam ali naquele processo de purgar, né, leva um tempo assim para o desencarne, né? E do ponto de vista da matéria, de nós, né, entes queridos, a pessoa está sofrendo, está sofrendo. Na verdade, aquilo, sim, é um sofrimento, mas não deixa de ser uma oportunidade de desenlace mais suave, né? Porque quando a pessoa realmente se desconectar, ela já vai ter mais consciência dessa desconexão. Ao passo de que se for muito abrupto, muitas vezes ela não percebe. O próprio Chico Xavier falava isso. Em torno, acho que de 70, 80% dos espíritos que desencarnam não percebem que desencarnaram. Continuam vivendo nas suas casas. Então isso é muito comum. Eu já tive a oportunidade de presenciar situações como essa em trabalhos espíritas. Então, enfim, vamos sempre manter a nossa elevação alta, né? O nosso pensamento em Deus, né? E buscando cada vez mais nos desapegarmos da matéria, porque quando chegar a nossa vez, a gente vai lidar com a situação de uma forma mais suave. Acho que isso que é importante. Pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, entretanto lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso não necessita da alma. Então, pode acontecer da alma já se desconectar, né? É claro que ainda mantém um link, né? Uma conexão. Ela não se desconecta totalmente, mas ela já não está mais lá, ela já não sente mais. Né? 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Resposta. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada na matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. E também é interessante aqui, a gente ouve casos, né, de que pessoas que estão ali no leito de morte, já no finzinho, né, próximos ao desencarne, que comentam com parentes que falam assim, eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eles vieram me buscar, às vezes ali está no delírio, né, da doença, muitas vezes, e a pessoa fala isso. E isso, de fato, ela tá vendo mesmo, né? Ela está sentindo aqueles entes queridos que vieram buscá-la. Né? Isso não é um delírio, isso, de fato, é uma visão, é uma antecipação daquilo que vai acontecer. Pergunta 158. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra,
depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante. Pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente nossa nova existência? Resposta: uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre eu faço. Então, assim, cuidado, né? Porque a gente tem mania de querer achar explicação lógica para tudo, né? E faz sentido, tem lógica, mas não tome ao pé da letra, porque é uma figura de linguagem. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então, a sensação depende de como você se comportou aqui, né? O que você fez com essa encarnação. 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Pergunta importante aqui. Muita gente faz essa pergunta. Resposta: sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos, que ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Encontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Então, é comum o espírito ser recebido por entes queridos, por pessoas da sua convivência, pessoas que o amam e que ele ama, né? É comum também ele vir até a Terra para ver aqueles que estão encarnados, né? Mas, de novo, depende da vibração que ele está. Né? Se ele estiver numa vibração baixa, ele vai ver só quem está naquela vibração. Se ele está numa vibração mais alta, ele vai ver quem está naquela vibração e quem está para baixo. Então, mais uma vez, é importante a gente manter nossa vibração sempre alta. 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Então, é muito comum que ele se perca o sentido naquele momento exato, entendeu? Acho que até acaba sendo um pouco de caridade, né? Para que aquele espírito não sinta efetivamente aquela sensação da perda efetivamente naquele momento. Misericórdia divina, né? Aí ele tem um pedaço aqui de observação do Kardec, né? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Porque, lembra quando eu falei, quando é corte, né? Mais abrupto, que quando vai se desprendendo, né? Porque você vai sutilizando esse desprendimento. Quando ele é abrupto, você ainda tem aquela energia ali conectada, né? Então, até a energia se dissipar, leva um certo tempo. Então, isso faz sentido, né? Quando você vai desconectando a energia, ele rompe. Ou quando ele rompe, depois a energia vai desconectando. São momentos distintos aí, que sem dúvida nenhuma tem um impacto no processo, na sensação, no sentimento daquele espírito junto com a matéria.
Aí tem o último pedaço aqui desse capítulo 3, que chama-se Perturbação Espírita. Pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. 165. A consciência do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, isso é até interessante, né? Tem uma fábula espírita que conta, né, que uma pessoa espírita desencarnou, e quando ele desencarnou ele se viu num umbral, que é um lugar ainda de dor e sofrimento, né? E ele não se conforma. Como assim eu estou aqui, né? Eu fui espírita a vida inteira, né? Então... E aí o espírito chega para ele e fala assim: olha, mas o que você fez, né? Quais foram as suas ações? Você foi espírita, mas você fez caridade, você ajudou os outros, você fez o bem, né? É o que ele fala aqui: a prática do bem e a pureza da consciência. É isso efetivamente que nos liberta da vibração negativa, né? É isso que nos eleva, é isso que nos conduz para um lugar de consciência mais clara, onde a gente possa ter uma frequência vibracional mais elevada. Então, de novo, né? São suas ações, a cada um por sua obra. Jesus falou isso, né? A cada um por sua obra. Então, basta estudar, saber, conhecer, é preciso praticar. E quando eu falo isso, eu estou falando mais para mim do que para qualquer um. A gente precisa realizar. Isso é muito importante, é fundamental. Aí tem aqui a última parte, que é os comentários do Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida, no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre uma situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipa a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Então, é um estado de torpor, né? Tipo quando a gente acaba de acordar, sabe? Você não sabe muito bem onde você está, às vezes, né? É mais ou menos isso. E isso pode durar mais ou menos de acordo com o nosso nível de consciência, né? É muito comum espíritos que ficam presos ali ao momento do desencarne, né? Não têm a consciência e ficam nessa situação aí de perturbação durante muitos anos. É muito triste, mas acontece. Continuando aqui. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito, e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou.
Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro. Quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam em dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizado naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se for um estranho e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo, nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então, de novo, né? Tudo é consequência, né? Tudo que a gente passa no pós-morte é uma consequência daquilo que a gente fez na vida. Se você está muito apegado, você vai sentir. Se você está mais desapegado, você vai sentir menos, né? Se você trabalhou no bem, na caridade, elevou sua consciência, esse processo acaba sendo mais suave. Se você não tem conhecimento, não acredita, acha que morreu, acabou, você não vai acreditar que você morreu. Você vai ver teu corpo ali e você, como assim? Como é que eu tô aqui com esse mesmo corpo e eu não consigo me mexer ali, entendeu? Então, tudo vai depender muito da forma com que você lidou, conduziu sua vida. Por isso é tão importante a gente se espiritualizar, é tão importante a gente ter o conhecimento, é tão importante a gente praticar o bem. Independente da religião, tem muito mais a ver com a prática do bem do que por qualquer outra coisa. Certo? É isso, gente. Terminamos o capítulo 3 aqui do livro 2. Tá? A gente vai encerrar por aqui hoje, né? Já são 38 minutos aqui de vídeo. Acho que não vale a pena a gente entrar no capítulo 4. O capítulo 4 ele vai falar da pluralidade das existências, de reencarnação, da justiça da reencarnação dos diferentes mundos, enfim. Tem bastante tema interessante aqui. Certamente vai ajudar a tirar muitas dúvidas. Mas aí a gente volta na semana que vem. Tá bom? Vou deixar aqui cenas dos próximos capítulos. Muito bom, pessoal. Excelente a leitura de hoje. Vai esclarecendo, né? O conhecimento vai vindo à luz e vai ajudando a gente a organizar melhor as nossas ideias, colocar isso em prática e viver melhor a nossa vida, né? A prática do bem, né? Como Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus com todas as coisas. Ame ao próximo. Faça de fato isso acontecer. Naturalmente você vai estar no caminho do bem, você vai estar seguindo as leis, você vai estar seguindo os ensinamentos de Jesus, porque tratar ao outro como a gente gostaria de ser tratado, certo? Então, é isso. Reforçando, nos sigam lá no canal Conexões.Crenças no YouTube. Se você está aqui no YouTube e gostou dessa leitura, dê o seu joinha, compartilha, deixe seu comentário, que sempre ajuda a gente no engajamento. Clique no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. Nos sigam lá no Conexões.Crenças no Instagram. Baixe o e-book comentado da Gênesis e também do Êxodo, que vai sair em breve, né? E veja todos os nossos posts, acompanhe a leitura dos nossos salmos. E sigam também lá Clima Digital no Instagram,
@privadigital, e no site deles, www.privadigital.com.br. Excelente sexta-feira a todos, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta, um grande abraço, vem em frente, valeu!